Olá, colegas, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Reforma em Foco, uma iniciativa da FENAMP e da ANSEMP para discutir a reforma administrativa proposta no Congresso Nacional. E nessa edição nós vamos contar aqui com a presença do Thiago Queiroz, que é o nosso consultor, né, nossa assessoria legislativa da Federação, que nos acompanha diariamente no trabalho legislativo que a Federação faz. O Thiago Queiroz, que é sócio, né, da Concilium Assessoria Legislativa, possui 15 anos de experiência no acompanhamento e análise de processo decisório, atuação na definição, implementação e execução de estratégias de relacionamento com autoridades e expertise também na formulação de estratégias político-regimentais para atuação no parlamento. Publicou já estudos e pesquisas em jornais de grande circulação aqui do Brasil. Thiago, bem-vindo aqui ao nosso estúdio, é um prazer te receber aqui, né? Dou meu testemunho da dedicação e do trabalho qualificado que a Concilium executa para a nossa federação, um trabalho de grande valia para a nossa intervenção. Perfeito, Ledu. Gostaria inicialmente de agradecer o convite. É uma honra para nós da Concilium, especialmente para mim, estar participando aqui desse podcast, num momento tão desafiador da nossa história democrática e de um contexto político também bastante polarizado no Congresso Nacional, em que se dá aqui a apresentação de um conjunto de pautas em que o servidor público pode ser novamente ameaçado para ser a variável de ajuste do ajuste fiscal que está se desenhando. Então, é uma honra poder participar desse debate e que a gente possa apresentar aqui alguns desses riscos e tentar afastar ao longo aí da conversa, apresentar quais seriam os caminhos, o que está acontecendo e fazer um panorama mais geral aqui. Então, parabenizar também a FENAMP e a ANSEMP pela realização desse podcast, que eu acho que é bastante relevante para pautar e posicionar todos os servidores públicos aí ao longo do Brasil afora. Beleza. Thiago, podia começar com um debate de contextualização, né, sobre, em que contexto político que essa iniciativa da formação do grupo de trabalho e do tema da reforma administrativa entram nessa legislatura, né? Então, dessa composição ideológica da Câmara, né, da questão enfim, de como estamos inseridos nesse contexto, né? Perfeito, Ledu. Se a gente pegar aqui, dando um passo atrás, desde o período de redemocratização do país, e aí especialmente ali da Constituição de 1988, nós temos historicamente um Congresso Nacional que ele é formado majoritariamente por parlamentares com um perfil ideológico do espectro à direita, do ponto de vista político, com um viés mais fiscalista, portanto, para a redução do papel e das funções do Estado. Só que isso foi sendo alterado ao longo do tempo em função da mitigação, digamos assim, do chamado presidencialismo de coalizão, que foi esculpido, digamos assim, por alguns cientistas políticos, que tinha 3 pilares básicos. Como os presidentes que foram eleitos após a Constituição de 88, eles tinham dificuldade para construir suas bases e implementar sua agenda no Congresso Nacional, porque, via de regra, eles foram eleitos com cerca de 20% a 30% apenas das cadeiras, que é insuficiente para conseguir aprovar uma agenda. Ele tinha que fazer uma composição com outros grupos políticos, especialmente de centro e centro-direita, independente das matizes, que é o que a gente costuma chamar ali do chamado centrão. E o tripé, digamos assim, do presidencialismo de coalizão, ele se dava basicamente no compartilhamento de espaços para construção das políticas públicas. Esse pilar, de algum modo, ele ainda funciona, mas ele também está mitigado justamente pelos impactos fiscais que o país vive. Então, os ministérios possuem muito pouco orçamento para implementar a sua agenda. Por outro lado, existe uma hipertrofia do Congresso Nacional em função do orçamento impositivo. Então, antes as emendas elas eram autorizativas. A partir do momento que o Congresso Nacional tornou essas emendas parlamentares impositivas, o governo passou a ter menor gerência sobre o orçamento público e perdeu um dos pilares essenciais aí no processo de construção da sua base
na agenda do Congresso Nacional. O outro pilar seria a distribuição de cargos, o compartilhamento de espaços na máquina estatal. Esse ainda funciona, mas em função desses outros dois que são mitigados, é muito mais difícil hoje se construir uma agenda e uma composição no Congresso Nacional, especialmente considerando aqui algumas nuances. A primeira delas, a gente tem um presidente que foi eleito com uma agenda de reconstrução, de uma agenda de justiça social, justiça tributária, e que enxerga o Estado como indutor das políticas públicas, ao contrário de uma agenda que foi instaurada no país a partir de 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, numa outra linha, de transferência do papel do Estado para a iniciativa privada. E o que a gente tem em concreto? A gente tem um dilema, um impasse instalado em função da agenda que o Executivo busca instituir e o contraponto que o Congresso Nacional tem feito, especialmente na parte da disputa orçamentária e que se dá também pelo cumprimento das metas fiscais. Então, acho que esse é o contexto inicial. Excelente, porque isso dá uma caracterização um pouco do contexto que a gente vive aqui. Sobre esse tema da reforma, assim, como o governo federal, especialmente ali o Ministério de Gestão e Inovação, tem se posicionado, né? Bom, a gente tem visto o Ministério da Gestão e Inovação se posicionando numa perspectiva de fazer algum tipo de ajuste, de fortalecimento do serviço público. Isso é o que tem sido dito e externalizado publicamente, e não de fazer qualquer tipo de construção de agenda do ponto de vista de ajuste fiscal ou para perseguição dos servidores. Então, nesse sentido, as primeiras iniciativas que foram feitas pelo atual governo são gestos que a gente poderia falar. Nós tivemos a retomada das mesas de negociação com as entidades representativas dos servidores públicos em nível federal. Foi feita uma sinalização e a gente ainda tem expectativa que possa ser encaminhado a proposta de regulamentação da Convenção 51 da OIT, que trata da negociação na administração pública. Isso afetaria os servidores de todos os entes, então seria uma medida muito importante. Foi sinalizado que não daria qualquer tipo de apoio à aprovação da PEC 32 de 2020, da reforma administrativa, mas no contexto agora mais recente, o governo encaminhou uma proposta no Congresso Nacional de reajuste de seus servidores e dentro dessa proposta tinha um sistema de desenvolvimento de carreiras, que seria uma espécie de avaliação dos servidores do ponto de vista de progressão. Não tratava ali, por exemplo, da demissão por insuficiência de desempenho. Então, se me permite, né? Claro. Assim, diferencia, então, de uma avaliação de desempenho, do merecimento do servidor, desse mecanismo da demissão, de uma mitigação da prerrogativa da estabilidade, né? Exatamente. A proposta que o MGI apresentou foi numa perspectiva de tornar as carreiras, do ponto de vista do Executivo, transversais, para que possa percorrer toda a esplanada e ter um pouco mais de mobilidade para essa força de trabalho e mecanismos para progressão dentro da carreira com mais níveis. Essa foi a proposta que foi colocada e que foi negociada com as categorias de serviço público. Um alongamento de carreira, então. Um alongamento de carreiras, exatamente. E no contexto do debate no Congresso Nacional, oportunisticamente, o presidente da Câmara, em conjunto com alguns parlamentares, ele pensou esse SIDEC, que é o nome que se deu aí ao Sistema de Desenvolvimento de Carreiras na Esfera Federal, e levou para esse grupo de trabalho que foi formado para debater a reforma administrativa, sob pretexto de dizer que esse tema diz respeito à reforma administrativa e deveria ser trabalhado pelo Congresso Nacional com primazia. Coisa que, a nosso ver, não faz sentido, porque, a rigor, a reforma administrativa ela é eminentemente do chefe de poder, seja ele do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Mas foi o que foi feito e aí, com esse pretexto, se criou o grupo de trabalho para fazer esse debate e aí a gente, ao longo da conversa, certamente vai percorrer aqui alguns dos riscos e alguns pontos que a gente enxerga. E aí, dentro do contexto de diálogo do grupo de trabalho e do poder de pauta que o presidente Hugo Mota tem, ele certamente vai tentar utilizar ao máximo os mecanismos de pressão que ele tem para tentar trazer o governo federal e o MGI para apoiar, se não em todo, em parte, aquilo que está sendo desenhado ali nesse grupo de trabalho.
Certo. Então tem uma disputa colocada, né? Claro, de visão de Estado, de visão, né, de gestão, né? Entre essa visão que está proposta no Congresso e a visão do governo federal. Mas eu pergunto assim, se essa agenda ela vai, de certa forma, reproduzir esse contexto amplo que tu citou aqui, de corte de gastos dos últimos 10 anos, né? Desse período pós-Dilma, né, ali com o governo Temer, que envolveu uma série de medidas, né? Exatamente, Ledu. Eu acho que você traz um ponto aqui que ele é crucial para a gente entender o momento em que a gente está passando. Por quê? Até 2015, nós tínhamos os governantes, né, o último governante com essa visão até então tinha sido a Dilma, em que o Estado ele é o indutor da prestação de políticas públicas e o indutor da economia. Então, a partir de 2015, isso começou a mudar. Primeiro, em 2015, ainda na gestão da presidente Dilma Rousseff, com a instituição das chamadas emendas impositivas, que foram aprovadas e promulgadas no contexto ali do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, a partir de então, os presidentes, e aí não todos que sucederam, eles acabaram tendo essa fragilização que eu havia comentado no início sobre o presidencialismo de coalizão. Então, é muito mais difícil você implementar uma agenda. Posteriormente, com o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, nós tivemos como primeiras medidas a instituição do teto de gastos, que impunha uma camisa de força no Estado, que impedia que o crescimento da despesa pudesse ser acima da inflação. Então, se a gente considerar que existe o crescimento vegetativo do sistema previdenciário, mais pessoas estão aposentando todos os dias. Isso, por si só, iria estrangular as contas públicas e, na visão dos liberais, esse seria o mecanismo indutor de todas as outras reformas para a retirada de direitos e, especialmente, para a redução do papel do Estado e a transferência das políticas públicas para a iniciativa privada. Então, a partir da instituição do teto de gastos, nós tivemos já num primeiro momento a aprovação da reforma trabalhista, que trouxe a precarização das relações de trabalho. Nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, que foi bastante draconiana, especialmente contra os servidores públicos, e alcançando, inclusive, os servidores públicos já aposentados e os seus pensionistas, em função da cobrança da contribuição extraordinária e a possibilidade de redução da faixa de isenção, que a gente está tentando discutir agora na PEC social, para acabar com esse confisco que é feito em relação aos aposentados. Além disso, no contexto da pandemia, tivemos o congelamento dos salários e agora a gente busca, através do PLP 143, tentar revogar essa iniciativa que foi feita lá atrás. Percebam que são todas medidas fiscalistas. Teve a PEC emergencial, que também foi uma série de novos gatilhos e que todos eles recaíam sobre o serviço público, os servidores públicos. A pedalada dos precatórios, que também foi novamente colocada agora através da PEC 66, que está em vias de concluir a tramitação no Senado Federal, até que chegou a reforma administrativa que foi proposta ainda em 2020, na PEC 32. Chegou a ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Especial, e está parada em plenário. E, a despeito de qualquer narrativa que se diga e tente colocar, especialmente dos membros ali do grupo de trabalho e do presidente da Câmara dos Deputados, que ela não será resgatada, tem vários elementos aqui que a gente percebe que ela está contida, sim, no que está sendo debatido lá. Então, acho que é importante a gente ter isso como perspectiva. E aí, Ledu, se você me permite, dentro dessa dificuldade de construção de agenda que eu havia mencionado do presidencialismo de coalizão, tem um outro elemento aqui importante que ele fica mais evidenciado. Como eu havia mencionado, o atual governo, para fazer o cumprimento da meta fiscal, que começou lá atrás com o teto de gastos, no atual governo foi modificado para um novo arcabouço. Ele ainda impõe uma série de medidas draconianas, mas ele é um pouco mais flexível, porque ele permite que a despesa do governo possa ter um crescimento real de 0,6% até 2,5%, e, além disso, tirou algumas despesas do orçamento, do ponto de vista fiscal, especialmente saúde e educação e, num primeiro momento, também salário mínimo. Então, existia, de fato, uma possibilidade de você construir políticas públicas fora dessa camisa de força. Só que, para fazer o cumprimento da meta, você tem
3 soluções, basicamente, para trabalhar. E aí é onde está o grande impasse. A primeira delas é trabalhar do ponto de vista da receita, que foi a linha que o atual governo, adotou, através da agenda de justiça social e justiça tributária, através da recomposição das bases tributárias e da tributação dos super ricos. Então, essa é a agenda que o governo instituiu e sinalizou e pautou no próprio contexto eleitoral. Por outro lado, o Congresso Nacional, numa espécie de coalizão com o mercado e setores empresariais, especialmente ligados ali às confederações patronais, se contrapôs a essa agenda. Então, praticamente todas as medidas que o governo apresentou para tentar fazer a recomposição da base tributária, ele se negou a fazer, na verdade, prorrogando benefícios. Vários deles, inclusive o último deles, que foi o do IOF, teve que ter uma ação do STF para que mediar esse conflito. Mas o que nós vimos, de fato, foi o Congresso Nacional não aceitou essa recomposição da base tributária e cobra do Executivo que seja feito uma agenda de corte de despesas, de desvinculações de receita com saúde e educação, e agora com a reforma administrativa. Então, o que seria gravíssimo, né, para o ponto de vista das políticas públicas, né, uma desconstrução da Constituição nesses temas de saúde e educação, né, os mínimos constitucionais. Exatamente. Então, e eles têm feito isso com uma certa estratégia. Então, como eu havia mencionado, começou em 2016, de lá para cá, a gente tem visto uma série de reformas que estão sendo desenhadas. A própria reforma da Previdência. O Michel Temer tentou, não conseguiu. Posteriormente, foi aprovado ali com o governo Bolsonaro. Reforma administrativa, o governo Bolsonaro apresentou, não conseguiu concluir, mas eles agora voltam novamente com esse tema. Então, a gente enxerga que, do ponto de vista do Congresso Nacional, especialmente considerando essa hipertrofia que foi dada por conta do orçamento impositivo, que iniciou com as emendas parlamentares, depois emendas de bancada, depois com emendas de comissão, e que, pelas projeções que são feitas aí em relação ao orçamento, a despesa com emendas parlamentares a partir de 2027 será maior do que o orçamento discricionário que o governo teria, todo o governo federal teria para implementar a sua agenda. E as políticas públicas. Absurdo. É impossível governar com esse contexto. Então, eu acho que é um pouco o desenho aí que a gente tem. Perfeito, Thiago. Acho que a gente pode entrar, né, feito esse contexto, que eu acho que é riquíssimo e profundo na tua análise, acho que a gente pode entrar um pouco na composição e no foco, né, do que foi desenvolvido no grupo de trabalho da reforma administrativa, né? Então, queria que tu falasse um pouco dos atores políticos, do perfil ideológico, também dos eixos, né, de estruturação dessa proposta, da discussão feita aí ao longo desses 45 dias, né? Bom, o primeiro aspecto que eu acho que é importante a gente ressaltar é sobre o que é o grupo de trabalho, né? O grupo de trabalho ele não tem uma previsão específica dentro do regimento da Câmara dos Deputados. Se vocês procurarem, ele só existe para fazer a consolidação de legislações esparsas, que não é o nosso caso, e a gente não faria, portanto, um debate de mérito, mas apenas a consolidação para que a gente não tenha várias legislações tratando sobre o mesmo tema. E sobre pretexto de você ter um ambiente controlado, especialmente da legislatura passada para cá, na gestão do Arthur Lira, esse mecanismo da criação de grupos de trabalho ele passou a ser criado com bastante frequência. E ele tem algumas nuances. Como eu havia mencionado, é um ambiente controlado por presidente da casa. Por quê? Porque ele pode indicar, ele pode ditar quantos parlamentares vão compor o grupo, ele não precisa seguir os ditames regimentais do ponto de vista de quando uma comissão é constituída, que existe a representação de acordo com a representatividade dos partidos, que é proporcional às bancadas, e os líderes fazem a indicação dos parlamentares com base nessa proporcionalidade. Sobre esse ponto, foi uma das grandes críticas dos parlamentares, né? A falta de proporcionalidade da composição, né? E o próprio perfil dos deputados designados, né? A gente observou isso no início da discussão do grupo de trabalho, que, bom, o Partido Novo, por exemplo, que tem uma bancada absolutamente minoritária, estava representado no grupo de trabalho, enquanto outros partidos com composições maiores não estavam, né? Exatamente. E parte justamente desse pressuposto. Então, o que a gente costuma dizer, né? O grupo de trabalho ele tem
o coordenador, que é quem exerce com grande protagonismo toda a construção de agenda. Como o grupo de trabalho não possui também a deliberação de matérias, nem de requerimentos para participação de audiências públicas, nem para votação de relatório. Então, é um poder muito grande que é concedido para o coordenador do grupo de trabalho, que tem uma delegação direta do presidente da casa. Então, os outros parlamentares também, ainda aqueles que têm ali a representatividade de serviço público, eles pouco podem influenciar no debate, a não ser para tentar indicar, como aconteceu, para que as entidades possam participar das audiências públicas. Mas, como a gente viu, as audiências públicas foram todas pro forma, sem espaço efetivo para que a gente possa debater e completamente discriminatório, poderia dizer, em relação ao espaço que foi dado ali para entidades do setor patronal, que tiveram muito mais tempo para debater os temas, e aí cabe um outro parêntese aqui. Esse tema já estava sendo gestado, a criação desse grupo de trabalho, por algumas frentes parlamentares aqui ligadas aos setores produtivos, vinculados às confederações patronais, como eu havia mencionado, e ao ranking dos políticos, que é um ranking que foi criado para fazer a avaliação dos parlamentares, seguindo critérios do ponto de vista mais fiscalistas. Então, eles estão trabalhando nessa agenda como um indutor da reforma administrativa. E tinham lá atrás o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, como o grande protagonista, e foi ele que apresentou o primeiro requerimento para a criação desse grupo de trabalho. Ele não foi o coordenador designado, né, que é o deputado Pedro Paulo, e o histórico do deputado Pedro Paulo também é nessa linha que a gente havia conversado. Ele tem algumas PECs que foram apresentadas tratando da avaliação de desempenho, ou o que ele chama de lei da meritocracia. Ele tem propostas que tratam da demissão do servidor público apenas para fins fiscalistas. Então, se as metas fiscais não forem alcançadas, uma das propostas que ele apresentou, a PEC 423 de 2008, poderia permitir ali que os servidores públicos pudessem ser demitidos, mesmo os estáveis. 2018, perdão. Então, e o deputado Zé Trovão, ele apresentou um caderno que foi fruto dos debates que ele fez com essas frentes parlamentares aí do setor produtivo, e na própria apresentação do plano de trabalho do grupo, a gente percebe que tem lá menções exemplificativas utilizando a PEC 32. Então, ela de fato está no cerne do debate e existe um grande protagonismo por parte desses parlamentares que eu havia mencionado. Então, vou dar aqui um exemplo de como é muito mitigado o papel dos parlamentares ali, mais à esquerda, aqueles que defendem o serviço público. O deputado Alice Portugal, por exemplo, que é presidente, coordenadora de uma das frentes parlamentares que defende o serviço público, ela não teve acesso ao texto que o grupo de trabalho está apresentando para o parlamento. Como pode alguém que é partícipe de um grupo de trabalho não ter acesso àquilo que o grupo de trabalho vai apresentar como resultado? Então, não é um grupo, né? Então... exatamente. A gente percebe que não tem uma construção democrática aqui, mas só um processo de legitimação para aquilo que se quer construir. O mesmo eu poderia dizer da deputada Luciane Cavalcante, que é uma das principais guerreiras aí, dos servidores públicos, inclusive é a principal madrinha do projeto que trata da revogação do PL do Descongela, né? Então, do PLP 143. Então, ela também não teve acesso ao texto. Como é que pode isso? Como é que a gente está, nesse momento, agora no segundo semestre, já passados 45 dias de debate, e a gente não sabe, só tem alguns elementos tópicos da proposta que a gente vai falar mais adiante, mas não tem clareza de como isso vai se dar, efetivamente. Então, nós tivemos, audiências públicas absolutamente restritas para os servidores, né? A gente viu as primeiras audiências ali com falas para as entidades de 2, 3 minutos, né? Uma impermeabilidade, né, das propostas ou das discussões feitas pelos servidores. Também, como falou agora no início também, um perfil de abordagem ali com ONGs, né, e com entidades do setor produtivo, com grande presença nessas discussões do grupo de trabalho, e essa praticamente, né,
surdez, né, em relação às manifestações dos deputados que são ligados à pauta dos servidores públicos, a ausência de debate com esses integrantes que são vinculados aos servidores públicos. Citou aí a Alice Portugal, a própria Luciene Cavalcante, né, a Talíria, que teve no início do processo do GT também se manifestando. Então, nos preocupa isso, né, que esse verniz que está sendo dado, de que está sendo feito um debate, uma organização de uma agenda, bom, é um debate que simplesmente não existe, né? Então, nos preocupa um pouco esse conjunto, né? Assim, nos preocupa porque, bom, o parlamento é o espaço para debate, para diálogo, para, né, para construções, para construção de consensos, e o que a gente tem visto é essa dificuldade, né, do próprio, né, GT ouvir as partes e, mais do que ouvir, também, enfim, trabalhar uma construção de uma proposta mais abrangente. Um dos temas que nos preocupa e que acho que a gente pode entrar um pouco no que está sendo gestado é que no debate, né, da reforma administrativa foi levantado o debate dos supersalários. Agora, a gente já percebeu nas manifestações que foram feitas nas redes sociais pelo deputado Pedro Paulo de que esse não vai ser um tema abordado na reforma administrativa. Então, uma das críticas que a gente faz é justamente essa, que se utilizaram do tema da discussão dos supersalários, dos penduricalhos, dos grandes salários no serviço público, são uma absoluta minoria, né, para impulsionar um debate que vai atingir uma massa de servidores que é responsável pelo atendimento na ponta da população, né, lá diretamente à população, e que vai ter a sua carreira absolutamente estruturada a partir desse debate que é feito aqui. Então, eu queria que abordasse um pouco assim, que eixos tem nessa discussão e de que forma, se há alguma expectativa sobre esse debate dos supersalários, enfim, ter algum encaminhamento no próximo período. Bom, acho que esse eu acho que é o foco central, e aí é onde a gente começa a desmontar as narrativas que são colocadas. De fato, na constituição do grupo de trabalho, o presidente Hugo Mota ele colocou como sendo uma agenda central na gestão dele, que ele gostaria de deixar como legado a aprovação de uma reforma administrativa, e nesse contexto o supersalário estava no centro dessa agenda. O que ocorre? E foi, inclusive, objeto de fala das primeiras entrevistas que o deputado Pedro Paulo fez. Então, eu tenho aqui, o foco será racionalizar o Estado. Então, em parte, ele já denota aqui que poderia ter o viés fiscalista, combate aos supersalários, vincular a avaliação de desempenho, progressões e bonificações. Esse aqui foi um dos focos principais, aí, das principais entrevistas que ele concedeu assim que ele assumiu essa missão. Na coletiva de imprensa que ele ofertou ali no final dos trabalhos do grupo de trabalho, antes do recesso parlamentar, ele afastou, ele disse que o grupo apresentará 3 propostas, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinário. E a questão dos supersalários, segundo ele não entraria agora no pacote, porque ele faria uma escuta anterior às lideranças e partidos, além dos poderes, e apenas iria encampar essa proposta se ele perceber que tem apoio. Então, na prática, aquilo que ele colocou como mote para a constituição do grupo de trabalho de se debater a reforma administrativa já praticamente saiu de cena. E a gente não sabe se vai voltar. Então, é exatamente o que o Ledur coloca. Tudo que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos, e também foi objeto na campanha de acabar com os chamados penduricários. No final do ano passado, inclusive, se aprovou uma proposta de emenda à Constituição, que virou emenda constitucional 135, para tratar desse tema, e agora, no momento seguinte, que seria a regulamentação disso, o tema aparentemente vai sair de cena. E aí, quais são os elementos que estão sendo colocados ali, que foram sinalizados pelo deputado Pedro Paulo? Primeiro, ele fez uma sinalização de que a reforma, as propostas que estão sendo apresentadas, teria como foco o cidadão. E aí eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados em relação a isso,
porque, mais uma vez, é a narrativa. E quando se menciona o cidadão, e provavelmente vai se atrelar, assim como foi feito na PEC 32, ao processo de digitalização do Estado e a possibilidade do cidadão poder fazer a avaliação do servidor que está prestando o serviço público ou do órgão que está prestando o serviço público. E através dessa avaliação é que ele vai verificar ali se o desempenho dele é adequado ou não, para fins remuneratórios e inclusive de demissão no serviço público. Então é isso que se quer colocar. Só que o cidadão ele não sabe se o órgão está devidamente aparelhado, se existe infraestrutura e força de trabalho adequada para suprir aquela necessidade, aquela demanda, e especialmente, como vale a proposta está se desenhando nesse sentido, para os 3 entes da federação, então, que são realidades completamente díspares. Então, vamos ver como é que isso vai se materializar na prática. Além disso, outros temas que foram colocados ali como que deverão contar nessas propostas que serão apresentadas em breve. Um eixo tratando da seleção e estágio probatório. Então, na prática, ele vem para regulamentar aquilo que o STF, no ano passado, acabou disciplinando no julgamento de uma ADI, que ele declarou constitucional um dispositivo da reforma administrativa do governo Fernando Henrique, acabando com o regime jurídico único e, portanto, permitindo ali múltiplos regimes na administração pública. Então, a proposta agora provavelmente vai aprofundar isso através de um regulamento que permita essa multiplicidade de regimes. E aqui tem um risco muito grande, porque quando se fala que não vai atacar direitos dos atuais servidores, assim como se falava na PEC 32, na prática o que se quer é criar um novo serviço público, com novas estruturas, carreiras precarizadas, com menos direitos e que não tem vinculação com as atuais carreiras. Então, na prática, as atuais carreiras, de fato, não perderiam estabilidade e uma série de outros direitos, só que perderiam qualquer referencial com essas novas carreiras que estão sendo criadas e com esse novo modelo que vai se desenhar. Além disso, a criação de um CNU nacional, né, que seria o Concurso Nacional Unificado para as 3 esferas, esse é um ponto também que está sendo debatido. A parte de contratações temporárias, então foi mencionado ali a criação de um cadastro nacional de temporários que possa valer para as 3 esferas da federação. E aqui a gente enxerga também um outro grande risco, que já acontece especialmente no âmbito dos estados, especialmente no setor educacional, em que não se contrata mais servidores efetivos e vai se contratando apenas servidores temporários e prorrogando esses contratos. Então, é um risco muito grande também. A avaliação de desempenho, e aí, como eu havia mencionado, vinculando a remuneração. Então, naturalmente, deve-se criar uma narrativa dizendo que está se oferecendo uma bonificação para os servidores, mas, na verdade, é atrelando a remuneração a essa avaliação que pode ser feita, inclusive, diretamente pelo cidadão que não tem ali todos os critérios fáticos, digamos assim, para fazer a avaliação da prestação do serviço. Também essa avaliação serviria como requisito para progressão da carreira e também para demissão, em caso de insuficiência de desempenho, e estaria alinhado a metas relacionadas ao orçamento, né? Dentro do ciclo orçamentário, especialmente o PPA, mas pode ser que tenha alguma coisa também relacionada às metas fiscais que possam ser apresentadas pelo governo. E aí tem uma outra parte que é tratada na governança e metas de modo geral, né? Então, tem a possibilidade da regulamentação restritiva do teletrabalho. Então, esse é um tema que já foi colocado como central no debate. Um dos temas, que talvez seja um dos poucos que foram sinalizados até agora que seriam positivos, que é a questão de critérios técnicos para os cargos comissionados. Esse é um tema que já passou da hora do governo federal, do Congresso Nacional, disciplinar e acabar com os cabides de emprego que existem pelo país e valorizar o serviço público e o trabalho técnico qualificado. Esse aqui, sim, seria um tema dentro da premissa de eficiência na administração pública. Mas a gente percebe que é mais mote narrativa do que propriamente a finalidade que se quer alcançar. Além disso, foi mencionado a questão da criação de um novo padrão de remuneração.
E aí, esse é um ponto que nos preocupa bastante, né? Se pudesse trabalhar, aprofundar um pouco esse tema, né? Exato. E aquilo, Edu, a gente não tem muita clareza de como vai se dar esse modelo, até porque qual vai ser a arquitetura, a engenharia para conseguir aplicar isso para as 3 esferas. Imagino que teria que ser necessariamente por proposta de emenda constitucional, que teria um disciplinamento a posteriori, talvez por cada ente da federação, para não ter violação do Pacto Federativo. Mas pelos elementos que foram colocados até agora, e foi dito que seguiria o modelo ali de Portugal, não sou um estudioso profundo do modelo de lá, mas o que a gente conseguiu identificar até agora é que ele se baseia na seguinte premissa: ele teria uma espécie de salário base para todos os servidores públicos e todo o restante da remuneração estaria atrelada a algum tipo de suplementação, como auxílios de acordo com a função que se exerce. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando no setor de saúde, eu tenho lá insalubridade. Então, entraria ali como uma suplementação e o restante seria vinculados a bonificações. Então, na prática, é um achatamento da base salarial e todo o restante é atrelado ao que ele chama da lei da meritocracia. Pelos elementos e sinais que foram colocados, realmente é bastante preocupante e se desenha por algo mais ou menos nessa linha. Além disso, foi colocadas 2 outras premissas, que seria a renovação da Lei de Finanças Públicas e a revisão anual dos gastos públicos. Então, esse eu diria que foram os elementos principais que foram externalizados ali pelo coordenador do grupo de trabalho, e o que a gente conseguiu apurar aí no bastidor, nas conversas até aqui. E aí, se me permite, só para apresentar um pouco do que é o panorama, né? Então, o grupo de trabalho ele teve esses 45 dias iniciais para se debruçar sobre o tema. Nós tivemos pelo menos uma semana em que não teve nenhum tipo de atividade aqui em Brasília. Então, dos 45 dias, a gente pode tirar aí pelo menos uns 10 facilmente que não tivemos a atividade, a não ser para os técnicos que estavam trabalhando diretamente em cima desse tema. Então, demonstra o déficit democrático na construção dessas medidas. E após a conclusão desses trabalhos, ao invés de apresentar as medidas à sociedade, o que o coordenador do grupo de trabalho fez? Porque estávamos na antivéspera do recesso parlamentar. Sob pretexto de que iria conversar com as lideranças partidárias, mas, na verdade, ele estava receoso de que as entidades representativas de serviço público pudessem ter acesso ao texto e apontar justamente o que a gente está colocando aqui sobre essas premissas gerais. E, inclusive, num período em que a gente poderia ter um acesso mais próximo ali aos parlamentares nas bases. Então, ele fez esse recuo estratégico do ponto de vista do que está se desenhando, para que agora, a partir provavelmente da próxima semana, ele vai fazer uma grande construção junto às lideranças partidárias e o presidente da casa, para tentar fechar os acordos para que, quando as matérias sejam apresentadas, elas já venham com essa espécie de acordo. E aqui é importante ressaltar aquilo que eu havia mencionado. O presidente Hugo Mota ele tem o poder de pauta e agenda no Congresso Nacional. O executivo, para aprovar sua agenda, precisa do apoio dele. Então, é nesse momento que, eventualmente, ele poderá misturar os temas e condicionar a aprovação da agenda do governo a alguma ou parte ou a totalidade das medidas que ele está apresentando, considerando que ele disse que quer deixar como legado esse conjunto de medidas, né, dessa reforma. Então, nós estamos com as cartas na mesa e nós somos uma moeda de troca, no caso, né? Em relação à agenda do governo, que envolve aí temas, né, do IOF, da reforma do imposto de renda, né, e outras iniciativas agora para o segundo semestre que, né, tem um interesse político e eleitoral do governo também no próximo período, né? Então, bastante preocupante esse cenário e eu queria que abordasse também um pouco assim, Thiago, na tua opinião, assim, qual seria a estratégia para o movimento nacional de servidores públicos, né? Porque nós, no âmbito da FENAMP, a gente está trabalhando, enfim, a ideia de uma campanha, né, de denúncia da reforma administrativa, junto com os nossos sindicatos filiados, enfim, ter uma contribuição da nossa federação
para esse movimento nacional dos servidores. Mas eu queria que tu entrasse um pouco nesse tema, assim, na tua opinião, como o movimento deve se portar, quais são as iniciativas que deve tomar, qual o movimento que pode ser feito para fazer o enfrentamento a essa reforma, né? Bom, o primeiro deles eu acho que é a capacidade de organização de uma maneira ampla, e aí das diversas entidades aí que compõem o serviço público, num trabalho coordenado de comunicação. Porque o que a gente tem visto é que deve vir uma propaganda de marketing para dizer que essa proposta está tratando apenas da eficiência da máquina pública e que não vai estar atacando direitos dos servidores. Então, a gente tem que estar preparado para reagir e apontar todas as distorções que estão sendo colocadas nesse combo. E tudo aquilo que a gente imagina, tem vários elementos nesse sentido, estão revisitando ali na PEC 32, né? A malfadada PEC 32. Então, eu acho que é importante que a gente tenha esse trabalho coordenado entre as entidades, especialmente na base dos parlamentares, engajando não só os parlamentares, os deputados federais e senadores, mas também os deputados estaduais, e aqui no caso do DF, os deputados distritais também, porque como teremos eleição no próximo ano, eles certamente serão importantes nesse processo de sensibilização da bancada federal. Até os vereadores também são muito importantes nesse sentido. Outra medida que eu acho que é imprescindível, né? É o fortalecimento das frentes parlamentares do serviço público. A gente tem duas. Uma, que é a chamada Frente Servir, que é coordenada pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, e a outra, Frente Parlamentar Mista de Serviço Público, que é coordenada pela deputada Alice Portugal, tem o deputado Pedro Kizai, deputado Rogério Correia, entre outros parlamentares. Então, essas duas frentes parlamentares são muito importantes porque elas vão vocalizar a defesa do serviço público, do fortalecimento do serviço público e mostrar todas as distorções que estão sendo colocadas aqui dentro dessa proposta, que, como a gente mencionou desde o início, desde a origem, tem esse cunho fiscalista e não de fortalecimento efetivamente da prestação de serviço público. E aí mostrar também alguns paradoxos ou contradições desse debate. Então, quando se coloca aqui que o serviço público é ineficiente, que a gente tem que cortar despesas, por outro lado, agora a gente tem visto o setor produtivo, especialmente num contexto agora mais recente, brigando aqui para dizer que não tem servidores nas agências reguladoras, que elas não conseguem dar vazão a todos os pedidos que são feitos ali da parte de regulação e fiscalização. Então, vejam o contrassenso. Diz que tem que reduzir o papel do Estado, tem que realizar menos concursos, tem que ter menos mão de obra, mas em determinadas circunstâncias se percebe o oposto disso. E aí eu mencionei esse caso porque recentemente nós tivemos algumas agências reguladoras mencionando que não teria disponibilidade para fazer o trabalho no dia inteiro porque não tem força de trabalho para isso, nem para realizar a fiscalização. Então, é um grande contrassenso e uma falácia, grande parte daquilo que está sendo colocado. Eu acho que é isso que tem que ser colocado e, do ponto de vista do Congresso Nacional, chamar a atenção para outros elementos. Ele disse que está fazendo a defesa aqui do não aumento da carga tributária e aí se nega a fazer a recomposição das bases tributárias, porque parte da agenda que foi colocada foi a reoneração da folha de pagamentos, que é uma medida anticíclica utilizada em um outro momento de crise para manutenção de empregos. A gente não está passando mais por esse momento. A reoneração do setor de turismo, que foi utilizado no contexto da pandemia, também não faz mais sentido, ainda foi identificado muitas fraudes. A reoneração da parte dos combustíveis, que também foi no contexto da pandemia, como tivemos aí um salto muito grande do preço das commodities, também já não se faz presente. Isso aqui não é aumento da carga tributária, é recomposição das bases tributárias. Por outro lado, foi apresentado ali, e o Congresso Nacional se nega a fazer, a proposta da faixa de isenção de 5 mil para o imposto de renda da pessoa física, tendo como medida compensatória a tributação dos chamados super salários, para quem ganha acima de 50 mil por mês e com a tributação de lucros e dividendos de quem ganha até mais de 1,2 milhão por ano. Então, foram essas medidas que foram colocadas. Além disso, tributação de offshores e tributação de fundos exclusivos, que, via de regra, são utilizados para quem tem grande patrimônio. Isso
tudo isso para recomposição dessa base orçamentária. Por outro lado, o Congresso Nacional, que se nega a fazer isso, o que ele fez? Ele ampliou o número de cadeiras de deputados federais de 513 para 531, ao invés de seguir a determinação que foi feita pelo TSE, que seria seguir a atualização do censo para recomposição proporcional das bancadas de alguns estados. Então, alguns perderiam cadeiras, outros ganhariam, mas permaneceríamos ali com 513 parlamentares. Então, é uma medida que não é quem quer cortar na própria carne. O mesmo a gente pode dizer em relação às emendas impositivas. O orçamento para o próximo ano das emendas parlamentares sinaliza que pode chegar a 61 bilhões de reais. Então, também não tem nenhum corte, muito pelo contrário. A gente tem um aumento do orçamento para eles nesse sentido. Nós tivemos uma série de outras medidas também, incluindo o próprio Propag, que busca também a renúncia fiscal. Então, é cobrar do Congresso Nacional também que ele não fez a parte dele e agora está querendo que o servidor público seja novamente a variável do ajuste para cumprimento da meta. Então, acho que é um conjunto de circunstâncias que a gente tem que instrumentalizar na comunicação e como poder de pauta para sensibilizar os parlamentares. E aí, Ledu, aqui eu trago um último elemento, a gente tem mapeado e pode ajudar, a base do que a gente chama ali dos parlamentares que em algum momento passaram pelo serviço público, seja como empregado de alguma empresa estatal, seja como servidor público efetivo, e que estão no Congresso Nacional, que chega a mais ou menos quase 100 parlamentares, pouco mais de 100 se for contar as duas casas. E aí é importante que a gente faça o trabalho de sensibilização desses parlamentares, porque em algum momento da vida eles conheceram a realidade do serviço público e eles podem trabalhar dentro dos respectivos partidos para que a gente consiga sensibilizar as lideranças partidárias sobre o que está se desenhando ali, o que é nocivo à prestação de serviço público e à própria sociedade dentro desse grande pacote. Então, acho que passa por aí. Fantástico, Thiago, essa tua abordagem aqui, acho que tu contribuiu muito aqui com essa elaboração, acho que o podcast, essa edição fica com um bom apanhado, né? um bom cenário traçado sobre o tema da reforma administrativa nesse período aqui que a gente ainda não tem uma definição de texto, né? Acho que ele serve como uma arma, né? Como um instrumento para que a gente discuta esse tema com a nossa base com bastante profundidade. Quero te agradecer por essa participação, agradecer por todo o trabalho que vocês desempenham na assessoria da nossa federação, da nossa associação nacional, enfim, aqui, né, encerrando aqui a tua participação, destacar aqui para a nossa categoria que a gente vai seguir debatendo esse tema no âmbito da federação. Estamos desenvolvendo a nossa campanha contra a reforma administrativa, temos um conjunto de agendas aqui para estruturar essa campanha a partir da segunda quinzena de agosto, né, e que vai se desenvolver aí a partir daí até o final do ano, com uma reavaliação ao final do ano. Dizer para os nossos colegas que sigam as nossas redes sociais, o nosso perfil no YouTube, né, da FENAMP, também os nossos perfis no Instagram, @FENAMP e @ANSEMP.br, e que fiquem atentos aí, se inscrevam no nosso canal para receber as atualizações sobre esse e outros temas da nossa atuação na nossa federação. Muito obrigado. Muito obrigado, Ledu, e a gente fica aqui à disposição em Brasília para continuar nessa jornada, nesse trabalho, e espero que em outro momento a gente possa trazer aqui notícias positivas e de avanços para os servidores e não trazer todos esses riscos e ameaças. Então, grande satisfação que a gente participa aqui e espero que possamos ter contribuído aqui e continuaremos também nessa jornada no Congresso Nacional, apoiando a FENAMP em todas as ações que a gente está realizando, tá bom? Muito obrigado. Eita. Então tá, um abraço.